Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Licita Cash, um projeto entre ProLicita e Effect para trazer para vocês que estão aí do outro lado informações sobre negócios em compras públicas. E hoje a gente está com um convidado especial, Alex Lima, fundador da Transcriativa e da Globo, mentor de startup, escritor e professor também, que vai falar hoje sobre criatividade com a gente. Eu separei algumas perguntas muito legais para a gente falar aqui hoje. E a gente tem um público, que é um público altamente tradicional, principalmente os que trabalham com licitações há muitos anos. E o tema inovação e criatividade é um tema muito importante para essas empresas conseguirem se oxigenar e ter cada vez mais performance. Então, obrigado, Alex, por aceitar o convite e vir bater esse papo com a gente. E se eu pudesse apresentar rapidamente, contar um pouco aí da sua carreira e como você caiu nessa imersão de falar sobre criatividade e inovação. Legal. Muito obrigado pelo convite. Agradeço o Effect também por estar aqui trocando essa ideia com vocês. E, pois bem, eu trabalho há 20 anos já com processos de diferenciação e posicionamento para a empresa, para marcas e dos mais diversos setores, dos mais diversos nichos. Então, desde a indústria, parte de energia, até projetos mais simples como o profissional, né, o indivíduo ali. E sempre procurando novos caminhos, novas formas de se apresentar, novas formas de gerar desejo no outro, sempre com o viés de temos um objetivo, e grande parte, quando a gente está falando de negócio, é o objetivo financeiro, né? Mas a questão é, não precisa ser da mesma forma, não precisa ser mais do mesmo, não precisa ser uma repetição de padrão. Então, o que eu fui construindo junto com outras pessoas também foi esse pensamento. Como é que a gente quebra padrão? Como é que a gente se diferencia? Como é que a gente atinge o objetivo ou supera ele agindo por outras formas, por outras maneiras, todas legais, claro, mas não necessariamente seguindo o rastro que já tem. Legal. E nesse processo de descoberta, de transformação de criatividade, principalmente em empresas tradicionais que estão interessadas, que fazem a mesma coisa todos os dias, normalmente tem essa dificuldade de fazer o diferente. E normalmente eu escuto muitas das pessoas falarem, cara, eu não consigo, eu não tenho criatividade, eu estou acostumado a fazer isso há muito tempo. Como você vê esse perfil, né, antes da gente falar de cultura, dentro das organizações, e como você enxerga essas pessoas que dizem que são criativas ou não? Qual que é a sua opinião sobre a criatividade aí das pessoas que trabalham? Cara, primeiro essa questão, esse mito, né, da criatividade. Eu acredito real, que todo mundo é criativo, né? Criatividade não é pintar um quadro, ou fazer uma música, ou produzir um filme necessariamente, também é. Mas é resolver um problema. É isso. Se você tem um problema, seja ele numa empresa gigantesca, uma estrutura completamente padronizada e hierárquica, ou fazer um ovo de uma forma diferente no teu dia a dia, né? Fazer uma comida ali. Então é como é que você supera aquela barreira para você chegar no teu objetivo. Para mim, a criatividade é isso. Como é que você desmonta um processo padrão para chegar naquele objetivo, talvez de outra forma. Então, todo mundo, na minha visão, é criativo, só que precisa exercitar um pouco mais novos formatos de chegar lá. E outra coisa que eu acredito também, e defendo muito isso, é que se você é brasileiro, meu cara, tu já é criativo por natureza, ou por necessidade, que é algo muito presente no nosso país, não que seja valorizado isso, muito pelo contrário, mas a nossa história, as nossas dificuldades, claro que em níveis completamente diferentes para uma pessoa e para outra, mas a gente mora, vive, nasceu num país que tem muita barreira na nossa frente, seja para empreender, seja de imposto, seja de acesso à tecnologia, informação, enfim. Isso por si só faz a gente, já por natureza, achar novos formatos, novos caminhos para chegar lá. E na questão empresa, eu vejo muito da questão cultura também, né? Hoje se fala muito sobre inovação, hoje a parte empresarial abre o espaço para a criatividade não mais necessariamente como uma válvula de escape, mas como ferramenta para inovar, como ferramenta para diferenciar produto, serviço, negócio, como ferramenta para conectar você com outra pessoa. Então, nesses processos que a gente tem desenvolvido, não só com empresa, pela Globo, como você falou,
mas principalmente com a transcriativa, identificar no outro essa força criativa que tem para fazer diferente, para chegar no objetivo ou ultrapassá-lo, mas de outras formas, com outros conteúdos, com outras ferramentas, com outras tecnologias, né? O Rapa já falava isso, ciência de baixa tecnologia. É uma ciência. Se você for olhar bem claro, há padrões, há processos, há rotinas, para que você tenha ainda mais possibilidade de diferenciar teu negócio, teu produto, teu serviço, a tua capacidade de aprender, né? O teu dia a dia com ferramentas que você pode aplicar para ser mais criativo. Todo mundo é. Alguns ainda com esse bloqueio de será que eu sou, será que eu não sou? Meu cara, se você resolve um problema na vida, você já é criativo, né? Legal. Mas, não, e falando de cultura organizacional, eu acho que isso é um tema recorrente que diariamente a gente ouve as empresas falarem, né? E nesse processo de transformação, de fato, fazer diferente é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu já ouvi outros empreendedores também que quando você tem uma cultura enraizada de muitos anos, seja de um banco ou seja de outras organizações mais inchadas, fica-se cada vez mais difícil você transformar ou evoluir a cultura organizacional para um caminho que você deseja. Então, hoje, quando a gente está criando uma empresa do zero, acredito eu, que é mais fácil a gente implementar essa cultura, essa rotina, e à medida que a gente vai trazendo mais pessoas, a gente vai tendo mais dificuldade de fazer isso acontecer. E aí eu vejo que nessa parte, inclusive, de contratação, de qualificação, você ter um fit cultural também é muito importante. Então, para a gente começar a falar sobre cultura organizacional, como que você vê a importância da cultura organizacional para a transformação das empresas, utilizando a criatividade? Então, para aquelas empresas que já estão ali, como que elas podem utilizar a criatividade para evoluir? Mas, ao mesmo tempo, como que você vê essa questão da importância da contratação para manter uma transformação ou para manter uma cultura, né, com essa parte do fit cultural? Você realmente enxerga que trazer pessoas que não têm um fit cultural pode afetar essa parte da criatividade? A criatividade deve ser um elemento nessa parte de contratação? Então, a minha pergunta é mais para o caminho de a gente tem as empresas que já estão começando agora e elas têm essa oportunidade de criar uma cultura e uma base forte, mas, ao mesmo tempo, empresas tradicionais têm o desafio de fazer essa transformação com pessoas que talvez já estejam lá há muitos anos. Então, como é que você vê o elemento criatividade nessas duas visões, né? Uma empresa agora e uma empresa mais madura? A cultura organizacional é algo, se a empresa já existe, ela já tem, né? A gente pode ver no detalhe se ela é boa, se ela é benéfica ou se ela não é, né? E o não é, nesse caso, eu acredito muito no ajuste de temporal. A gente aprendeu a estudar de uma maneira, né? É quase que em escala. Então, eu vou apresentar o conteúdo para 50 alunos sentados daquela forma, vendo daquela forma, aprendendo daquela forma, independente da velocidade de aprendizado de cada um. Então, a gente aprendeu assim, é um processo industrial, né? Isso é o mercado 3.0. Não só de ensino, de trabalho também, de vida também, de consumo também. Então, a gente vive num padrão de comportamento, aplica isso nas áreas da nossa vida. Então, a cultura que a gente tem, a gente nasceu com, é essa. Acelerado pela pandemia, muito acelerado pela pandemia, mas não por causa da pandemia, a gente vê um salto, né? A transformação digital acontecendo. E com isso mudam as culturas, a forma de trabalho, a forma de ensino, a forma de aprendizagem, de consumo, né? Eu consumi pela internet um produto que chega na minha casa hoje, há 30 anos atrás eu nem teria essa possibilidade. Então muda a minha cultura também. A questão é, qual que é o alinhamento da tua corporação frente a essas mudanças comportamentais? E se você tem interesse, de fato, em se associar a essa mudança ou não, né? Pode ser, você falou deu um exemplo de um banco. Cara, para você fazer um banco hoje, eu acredito que você não vai pensar na agência primeiro, né? Mas na forma de atender aquele teu cliente primeiro. Então, tu não vai pensar em todo o organograma de cargos e salários e funções de uma agência. Tu já nasce defasado com uma cultura para trás e não para frente. Não que isso seja ruim, mas talvez seja uma opção sua. Então, num processo desse,
ao desenvolver novos comportamentos, e esses comportamentos se transformam na cultura posterior, é aonde você está mirando, aonde você está querendo chegar e de que forma você quer impactar, de forma positiva, claro, o teu cliente, o teu colaborador, a tua comunidade, o teu fornecedor, a tua cadeia que serve aquele produto que vai ser entregue, né? Então eu costumo falar que marca é uma promessa, você tem que entregar aquela promessa. Essa relação entre promessa e entrega é a construção daquele significado de marca, né? Um valor gigantesco, quase que intangível, mas é um significado de marca. E o significado por dentro tem a cultura, tem a forma de relação, tem as formas de entregar aquele serviço, as experiências envolvidas. Então, cultura é todo esse processo de significado que você quer se posicionar ali. Independente se você é uma organização extremamente burocrática e isso tá bom para você, tá ótimo, sabe? Você vai atrair, você vai se aproximar de pessoas que têm o mesmo comportamento. A questão é, você está disposto para quebrar esse padrão? Você está desejando se comportar de outra forma? E aí vem um processo criativo que ele nasce, basicamente, da diversidade. Então, o cara, a pessoa que está ali 30 anos executando a mesma função, ele não é descartável. Ele tem um conhecimento riquíssimo, extremamente importante, que se misturado com o novo, com o diferente, pode chegar a lugares que a gente nem pensou. Então, se eu desejo aquele resultado, eu já tenho aquele desafio ali, com metodologias, com processo, com atividades, eu posso chegar naquilo. Agora, se eu nem sei aonde que eu quero chegar, eu posso chegar, de fato, muito mais longe, entende? Então, se eu quero um faturamento de 1 milhão, eu talvez já tenha o meu caminho ali. Agora, se eu não estou necessariamente olhando 1 milhão, mas aumentar o meu faturamento, eu posso achar outros nichos que eu nem estava olhando, misturando o que eu já faço hoje com o novo. E o novo, essa mistura, como é que eu tenho pessoas diferentes trabalhando comigo, né? Como é que eu tenho conhecimentos diferentes complementando o que eu já faço? Como é que eu tenho pensamentos, atitudes e comportamentos que podem me ajudar a chegar a lugares que eu nunca nem pensei? Isso na pessoa física, isso na pessoa jurídica, isso num grupo, né, num coletivo, isso num território. E aí a gente começa a ter ferramentas que talvez, mesmo que o meu negócio tenha tido sucesso há 30 anos, ele está mudando. Então eu posso querer ou não, mas ele está mudando. Eu posso estar seguro ou não, mas ele está mudando. Então a opção tua, fechar o olho para essa mudança, né? Fechar o olho para o novo e querer permanecer naquilo. É uma cultura também e tá ótimo, tá tranquilo. Mas agora se você quer se aproximar a novos modelos, novos formatos, novas formas de interação ou de promessa e entrega, né? Eu acredito que a diversidade, mais do que uma palavra da moda, mais do que uma expressão de pertencimento que as empresas estão usando muito, é uma questão de sobrevivência. E a diversidade de pessoas, de culturas, de conhecimentos, são molas propulsoras e fundamentais para esse processo de novas relações de trabalho, de consumo, de venda e de interação. Se a gente olhar como é que era feito o processo de licitação há 30 anos atrás, e olhar o que pode ser daqui a 10 anos para frente, só esse patamar de análise, a gente já vê se a gente quer ficar no mesmo lugar ou não. Então, se a gente não quer ficar no mesmo lugar, se a gente não quer olhar para frente e se perceber completamente retardatário, assim, eu vejo que é uma opção muito clara que tem que fazer o novo, né? E o novo vem com novos formatos, novos métodos, novas formas de aprender, né? E deixar meio que a segurança um pouquinho de lado. Não é largar a segurança e bancar o louco, muito pelo contrário. É deixar a segurança um pouquinho de lado, o modus operandi de comando e controle, né? Ferramentas de gestão que em muitos dos casos já estão ultrapassadas, ferramentas de relacionamento entre os colaboradores e buscar novas formas de interação para achar novos objetivos, né? Olhando para frente, olhando para frente. Se a gente olhar para frente, não tem como a gente não trabalhar com a diversidade cultural para fazer o novo, né? Legal. E Alex, você falando isso, eu conversando com outros empreendedores, vejo claramente que tem muita gente inconformada, que de fato que ótimo.
e até empresas tradicionais, empresas grandes, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a conversar com essas pessoas, eu sinto que do lado delas, como pessoas que fazem a mesma coisa durante muito tempo, não sabem exatamente o que fazer. Né, cara, eu quero mudar, eu quero fazer, mas eu não sei por onde começar. E quando a gente fala de mudança, de criatividade, de inovação, a gente está falando também do ambiente, do contexto, das pessoas. E aí a gente, às vezes até a pessoa sabe onde está errado cada uma das situações, mas ela se vê e fala assim, cara, meu ambiente não está preparado, as pessoas ainda não estão preparadas. Então eu me sinto engessado, não consigo fazer. E às vezes simplesmente é começar a fazer. Sim. Começar a colocar as coisas para fazer diferente e tudo mais. Mas na sua visão, quais seriam pelo menos os elementos básicos por onde essas pessoas deveriam começar, pensando no ambiente, pensando no contexto, né? Por exemplo, uma empresa de contabilidade que tem 100 colaboradores, vende para processos licitatórios, mas ao mesmo tempo fala, cara, por onde eu começo, como é que eu começo a criar esse ambiente, como é que eu começo a criar esse contexto? É legal você trazer contabilidade como exemplo, né? E não só contabilidade, eu já trabalhei e converso muito com advogados, com médicos, né? Com contadores. São profissões que, de uma forma natural, estão se repensando como função. Né? Não a entrega, extremamente necessário qualquer uma dessas cadeias que eu falei ou outras, né? Mas a forma de executar a tarefa, a forma tática, operacional, está mudando muito rápido. Esse alinhamento com a minha entrega só e única exclusivamente tática bloqueia as formas novas de acontecer. Então, como é que eu saio só do tático, do dia a dia? Não é jogar fora, tá aqui. Eu vou um passo anterior. Como é que eu penso em estratégias novas para atingir esses objetivos? Eu vou um passo anterior. Como é que eu estou alinhado com a cultura e principalmente com os valores que a gente compartilha sendo num grupo, né? A minha capacidade profissional alinhado com a tua, a gente alinhado com os valores, não me importa a tua tarefa e não importa a minha, a gente está alinhado com os valores e a gente chega no mesmo objetivo. E a palavra muito em voga também hoje em dia, que é sobre o propósito, né? O que a gente está fazendo aqui? Qual que é o nosso real objetivo, além da tarefa, além da execução do tático, além de eu fazer aquela minha ação diária? Se eu estou muito ligado com a ação diária, provavelmente a minha resistência à mudança está muito grande, né? Porque se vier uma ferramenta para mudar tudo que eu faço, eu vou me sentir inseguro e eu não vou estar ali focado naquele processo de transição, porque vai me tirar de uma zona de conforto e eu vou ter que executar tarefas diferentes que eu talvez não tenha tanta segurança em executar. Mas se eu estou olhando para a questão essencial do que a gente está fazendo ali, em muitos casos não me importa necessariamente a minha tarefa, eu estou executando algo maior. E aí na questão do propósito tem uma coisa que eu acho também de extrema importância, e aí é uma pitada ali de diferenciação, mais do que eu querer que a minha empresa, o meu negócio salve o mundo, faça todo mundo feliz, ou faça uma questão poética, bonitinha, o que tu está lutando contra, sabe? De forma clara, o que você está lutando contra, o que você está fazendo para mudar a realidade, o que você está fazendo para melhorar o teu processo, o que você está fazendo para... No caso do advogado, tá? Tem muito advogado que eu falo que não está mais aguentando o processo da advocacia e quer mudar de área, ou quer fazer diferente, está incomodado com aquilo e está vendo que a tecnologia está sendo avassaladora para um processo desse. Não quer dizer que tem que deixar de ser advogado, muito pelo contrário. Como é que você pode pegar tudo que você aprendeu, tudo que você defende, tudo que você acredita e com novas ferramentas, aplicação tática, né? Com novas formas de operar, com novas formas de entregar aquilo, a tua essência está aplicado naquele processo. E quando a tua essência está clara, mas a tua essência está clara, a dele, ou do coletivo, isso aqui fica muito mais fácil de fazer esse processo de transição, de aceitar o novo e principalmente de procurar novas alternativas. A grande dificuldade é que a gente, como humano, está muito apegado à segurança, né? Está muito apegado ao que a gente já sabe. Aprender a desaprender
É muito louco a gente estar falando sobre isso aqui, mas aprender a desaprender não é jogar fora o que eu já sei, mas aprender a desaprender processos, ferramentas, novas formas de entrega é uma capacidade intelectual extremamente desejada hoje em dia, inclusive para repensar grandes organizações. Isso não precisa ser de um dia para a noite, né? Se eu sou uma empresa de contabilidade, por exemplo, que tem uns 100 colaboradores ali, eu não preciso amanhã falar que a gente é novo, mas eu posso começar em pequenas dosagens. Eu posso procurar ferramentas, métodos, pessoas que podem me ajudar a fazer esse processo de transição. Eu posso começar pequeno, numa área, sabe? Numa entrega, numa spin-off que não está nem focado na minha área, sabe? Com isso, essas mudanças comportamentais elas podem acontecendo em conta-gotas, né? Eu não estou falando da velocidade, mas eu estou falando da mudança. E aí eu volto à questão. A mudança é um processo que está acontecendo no mercado, extremamente rápido, que até acontece uma angústia, né, pessoal da gente não estar acompanhando tudo isso. Mas mais do que lutar com esse processo de mudança, é como é que eu posso continuar sendo útil. Mais do que sendo útil, é como é que eu posso agregar ainda mais com o meu conhecimento, com o meu capital intelectual, com a minha capacidade de resolver problema nesse processo. Aí aquela função, tarefa, não é mais tão necessário eu me apegar naquilo, muito pelo contrário. Eu me apego, executo, mas pensando sempre como é que eu posso melhorar. E volto a falar, inovação e criatividade não é um processo para botar uma piscina de bolinha na empresa, não é para botar uma escorrega. Isso é estético, isso é mudar a camisa, né? Como é que você está, de fato, preocupado em mudar a essência? Não é poesia também. É a essência que começa a conectar com outras formas de relação. É a essência que começa a gerar ainda mais valor para o teu negócio, seja ele valor financeiro, seja ele valor de atração, seja ele valor para diferenciar o negócio no final. Você vê, falou de banco também. Quando chega um Nubank, né, que isso já está lá atrás, quando o processo principal de diferenciação é a forma de atendimento, né? Não é? Tu não precisa mais ir no banco, tu não precisa enfrentar a fila, mas vamos focar toda a nossa capacidade para diferenciar na simplicidade de atender o cliente de uma outra forma. Mais do que atender ali, como é que eu expresso esse atendimento? Como é que eu conecto outras pessoas num banco que não é banco? Numa forma que então, rompeu, né, um modelo da gente se relacionar com um banco para um outro modelo de se relacionar com o banco. Meu cachorro comeu meu cartão de crédito. Toma aqui um cartão de crédito, um ossinho, um osso. Quanto é que custa um osso de cachorro? Nada. Mas o boom, que uma forma diferente de se relacionar começa a criar outras formas de conexão, banco é racional. Lidar com banco é racional. E num caso desse, que não é novidade, tem 15 anos, sei lá, 10 anos um case desse, e não é um case específico, né? É uma forma de você interagir com o teu cliente, seja ele advogado, contador, não sei das coisas, cheio de dinheiro, ou uma criança, está se relacionando com aquele serviço banco de uma outra forma. Então, como é que o teu serviço hoje, seja advogado, seja contador, seja médico, seja publicitário, seja uma agência de publicidade completamente criativa, está preparada para se relacionar com uma outra demanda que está acontecendo, né? A gente está vivendo de outras formas. Como é que a tua empresa está se relacionando com essa forma de vida também? Independente se ela seja completamente racional. Completamente racional. Licitação é completamente racional, né? É o número. Mas como é que eu agrego valor para tirar esse elemento como sendo único e exclusivo? É isso que eu acho. Muito bom isso que você está falando, porque para mim, de fato, a cultura está relacionada às pessoas, né, nesse próprio processo. As pessoas elas não estão ali exatamente por uma atividade, por um propósito. Então as pessoas que não estão por propósito vão para o trabalho cansadas e tudo mais. Então olhar para o negócio como quem são as pessoas que eu quero dentro, ou a partir do propósito que eu quero trazer, é muito importante, por isso também direciona os valores. Alex, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por esse bate-papo. Eu adorei esse bate-papo aqui. Se deixasse, eu acho que ainda tinha mais meia hora para a gente conversar, tinha outras coisas para a gente poder abordar. Mas, sério, de coração, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, parabéns pelo seu trabalho incrível que você está fazendo. E só para finalizar, fala aí para o pessoal onde é que o pessoal te encontra, nas redes sociais, no website. Cara, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui falando com vocês.
É a Transcriativa. Transcriativa no Instagram, por exemplo, é mais fácil, @transcriativa, e a gente está com um projeto muito bacana de valorização da criatividade genuinamente brasileira, o Borogodó. A gente de fato acredita que o Borogodó é a moeda do futuro e é a nossa maior contribuição com o mundo. A gente, como brasileiro, o terceiro país mais criativo do mundo, e não só para fazer o samba, para jogar o futebol, mas para resolver problema, seja problemas tecnológicos, de processos, de comportamento. Nós, como brasileiros, temos uma função muito grande em toda essa transição que está acontecendo mundialmente, né? De novas formas de trabalho, novas formas de relação. Temos todos aqui um dever de olhar para dentro e perceber a nossa capacidade intelectual como o próprio diferencial que a gente tem. É isso. Muito obrigado, galera.